Em 1941, o Japão acreditava que o mundo inteiro estava distraído. Enquanto Hitler avançava pela Europa, os generais japoneses olhavam para o Pacífico e enxergavam uma oportunidade única. O Império queria expandir suas fronteiras e dominar o Sudeste Asiático, as Filipinas e o Havaí. Para isso, havia um obstáculo inevitável: os Estados Unidos. A liderança japonesa via os americanos como um povo lento, autoconfiante e pouco disposto a lutar longe de casa. Essa percepção alimentou a decisão de atacar primeiro. O plano era direto e ousado: destruir a frota americana em Pearl Harbor antes que pudesse reagir. Na madrugada de 7 de dezembro de 1941, uma força-tarefa japonesa cruzou o Pacífico em silêncio. Eram 6 porta-aviões e mais de 300 aviões prontos para o ataque. Ao amanhecer, o céu do Havaí foi tomado por aeronaves inimigas. As sirenes tocaram tarde demais. Em minutos, o porto foi consumido por explosões e fumaça. Navios em chamas, homens tentando reagir sob fogo intenso, e o USS Arizona sendo destruído em uma única explosão que matou mais de 1000 marinheiros. Era o golpe que Tóquio acreditava ser decisivo para quebrar o moral americano. Na capital japonesa, o ataque foi recebido como vitória. A imprensa exaltava o feito e o governo via o evento como o início de uma nova era. Mas entre os líderes, havia quem duvidasse. O almirante Isoroku Yamamoto, o próprio arquiteto do ataque, teria dito em voz baixa: "Temo que tenhamos acordado um gigante adormecido e o enchido de uma terrível determinação." Ele compreendia que o Japão havia vencido apenas uma batalha inicial e despertado um inimigo com recursos e vontade de sobra. Horas depois, o presidente Franklin D. Roosevelt falou ao Congresso. Em seu discurso, chamou aquele dia de "uma data que viverá na infâmia" e declarou guerra ao Japão. A resposta americana começou de imediato. O país inteiro se mobilizou. Fábricas foram convertidas em linhas de produção militar. Trabalhadores de todos os tipos passaram a fabricar armas, navios e aviões. A indústria americana transformou-se em uma máquina de guerra. Enquanto isso, o Japão acreditava ainda ter o controle da situação. Mas os sinais começavam a mudar. A força que se erguia do outro lado do oceano não era apenas militar, era nacional. A resposta americana seria total. O Império Japonês havia dado início a uma guerra que não teria como vencer. Meses depois, veio a primeira retaliação. Uma missão ousada e simbólica que visava o coração do próprio Japão: o Doolittle Raid. O plano, liderado pelo tenente-coronel James Doolittle, consistia em lançar bombardeiros B-25 a partir de um porta-aviões, algo nunca antes tentado. O USS Hornet partiu em silêncio em abril de 1942, levando 16 aviões. Quando foram avistados por navios japoneses, os pilotos receberam ordem para decolar imediatamente, mesmo antes do ponto planejado. Horas depois, Tóquio ouviu explosões. O ataque causou pouco dano físico, mas teve enorme impacto psicológico. Pela primeira vez, o Japão percebeu que o inimigo podia alcançá-lo. A propaganda da invencibilidade imperial perdeu credibilidade. Em resposta, os líderes japoneses planejaram uma grande ofensiva para eliminar os americanos de uma vez, uma decisão que os levaria direto à Maria. Nos meses seguintes, o Japão avançou em direção ao Coral Sea com o objetivo de isolar a Austrália. O que não sabiam era que seus códigos de comunicação haviam sido quebrados. Em maio de 1942, começou a Battle of the Coral Sea, a primeira batalha naval da história em que as frotas nunca se viram diretamente. Tudo foi decidido no ar. O Japão perdeu o porta-aviões Shoho e sofreu danos pesados em outros navios, forçando o recuo. Foi uma vitória modesta para os Estados Unidos, mas que quebrou o mito da invulnerabilidade japonesa. A derrota levou o alto comando japonês a planejar um novo ataque, maior e decisivo, contra a ilha de Midway. A ideia era atrair a frota americana e destruí-la completamente. Reuniram seus melhores porta-aviões e pilotos veteranos. No entanto, os americanos já sabiam de tudo. Haviam decifrado os planos e estavam prontos. Em junho de 1942, o mar parecia tranquilo, mas o destino do Pacífico estava prestes a mudar.
Os aviões japoneses atacaram Midway ao amanhecer, causando danos, mas sem eliminar as defesas. Horas depois, os bombardeiros americanos contra-atacaram. A ação foi confusa e arriscada, mas devastadora. 3 dos 4 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga e Soryu, foram destruídos em poucos minutos. O 4º, Hiryu, caiu no dia seguinte. A Battle of Midway marcou o ponto de virada. O Japão perdeu seus melhores pilotos e a confiança estratégica. O Império deixava de ser o caçador e passava a ser o caçado. A guerra, até então ofensiva, tornava-se uma lenta e inevitável defesa. Mesmo com as perdas, Tóquio ainda acreditava que poderia resistir. Em agosto de 1942, os Estados Unidos desembarcaram na ilha de Guadalcanal. Era uma pequena faixa de terra no arquipélago das Solomon, mas estrategicamente vital. Os japoneses estavam construindo uma pista aérea ali. O ataque americano foi rápido e pegou o inimigo desprevenido. O combate que se seguiu foi brutal. Selva, calor e doenças se somavam aos combates diários. Guadalcanal tornou-se um teste de resistência. As batalhas navais ao redor da ilha foram intensas. O Sea of Solomon encheu-se de destroços. Mas, diferentemente das ofensivas anteriores, os americanos não recuaram. Aprenderam a lutar nas mesmas condições que o inimigo. Depois de meses, o Japão abandonou a ilha em silêncio. A perda foi mais que territorial, simbólica. Guadalcanal mostrou que o Império podia ser derrotado. A iniciativa da guerra passou definitivamente para os aliados. A estratégia americana a partir daí foi chamada de Island Hopping, o salto entre ilhas. Em vez de atacar todas as posições fortificadas, concentravam-se nos pontos estratégicos e cortavam as linhas de suprimento japonesas. O avanço era metódico e devastador. O Japão, isolado e com o bloqueio naval sufocando suas forças, começou a sentir o peso da guerra industrial. Em 1944, a próxima meta era a ilha de Saipan, nas Marianas. Sua captura colocaria os bombardeiros B-29 ao alcance direto de Tóquio. O Japão acreditava que a fortificação era impenetrável. Mas quando a frota americana iniciou o bombardeio, as defesas desmoronaram rapidamente. A luta em Saipan foi intensa. Os japoneses cavaram túneis e resistiram com obstinação, mas foram superados pela superioridade material americana. Quando a derrota era certa, muitos soldados e civis japoneses se suicidaram. Um reflexo da propaganda que dizia que a rendição era desonra. A queda da ilha provocou uma crise em Tóquio. O primeiro-ministro Hideki Tojo renunciou. O mito da invencibilidade havia terminado. Com Saipan conquistada, o caminho estava aberto. As cidades japonesas começaram a ser bombardeadas. O Império, agora acuado, preparava-se para defender suas últimas posições, e entre elas estava Iwo Jima. A ilha, rochosa e pequena, tinha grande valor estratégico. Serviria como base aérea intermediária para os bombardeiros que atacariam o Japão. Os japoneses transformaram o terreno em uma fortaleza subterrânea, cavaram quilômetros de túneis e esconderam armas no Monte Suribachi. Em fevereiro de 1945, os americanos desembarcaram sob intenso bombardeio. Parecia que nada havia sobrevivido, mas as forças japonesas esperaram o momento certo para reagir. Quando os fuzileiros avançaram, foram recebidos por fogo concentrado. O combate foi sangrento e prolongado. Cada metro de terreno foi disputado com sacrifício. Após dias de luta, os marines conquistaram o Monte Suribachi e içaram a bandeira americana. Mas a batalha continuou por semanas. Ao final, quase todos os defensores japoneses haviam morrido. Iwo Jima caiu, mas ao custo de milhares de vidas. Mesmo diante da derrota iminente, o Japão recusava-se a ceder. Restava Okinawa, o último obstáculo antes da invasão das ilhas principais. Em abril de 1945, mais de 100.000 soldados japoneses aguardavam os americanos, preparados para lutar até o fim. O bombardeio naval americano foi o mais intenso da guerra. Quando os fuzileiros desembarcaram, encontraram resistência feroz. As defesas subterrâneas japonesas transformaram o terreno em um labirinto de fogo. Civis, influenciados pela propaganda,
também foram tragicamente envolvidos no conflito. Foi em Okinawa que o Japão lançou seu último recurso: ataques kamikaze em massa. Centenas de aviões suicidas atingiram a frota americana, afundando dezenas de navios. Mas, apesar do custo elevado, o avanço aliado continuou. Quando a resistência terminou, o general Mitsuru Ushijima cometeu seppuku. Okinawa estava destruída. A batalha havia custado mais de 100.000 vidas japonesas e mais de 12.000 americanas. O Império Japonês, que um dia acreditou poder dominar o Pacífico, agora lutava apenas para sobreviver. A guerra revelou a falha mortal de sua estratégia. Subestimaram um inimigo que uniu poder industrial, organização e determinação em níveis nunca vistos. O espírito japonês enfrentou o aço americano e sucumbiu. O caminho para o Japão estava aberto. O fim ainda não havia chegado, mas era apenas questão de tempo. O império que começou a guerra acreditando na própria superioridade, agora colhia as consequências de sua arrogância. E ao final, quando o fogo cessou e o chumbo parou de cair, o mundo inteiro compreendeu o preço da subestimação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no Arquivo de Guerra.